Nós estávamos estudando uma série de mensagens sobre o céu. Quem aqui esteve nos últimos cultos, eu estava pregando uma série que chamava Abrindo as Cortinas do Céu. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, de tarde, já estava até com as coisas encaminhadas, mas eu senti o desejo no meu coração de trazer uma outra mensagem. Então não vou falar sobre o céu hoje, eu quero falar sobre fé. Amém? E se você trouxe Bíblia, eu gostaria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 a 46. Eu estava ali orando e abri nesse texto, a palavra, e senti muito forte Deus falando comigo. Eu falei, eu quero ministrar essa palavra hoje. É um recado simples, mas leva em conta, deixa frutificar na tua vida, que vai vir em bênção do Senhor para você. Quem achou 1 Reis 18, versículo 41, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isso. Está no comecinho da Bíblia, isso é fácil. Quem não trouxe Bíblia, pega aí uma cola com o irmão do lado. Hoje em dia todo mundo está com celular, então tem Bíblia no celular, fica fácil, né? Mas se você não tem, tá joia, pede para o teu irmão te emprestar, ele vai te ajudar e nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O povo do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Senhor Jesus, nos dá entendimento agora da tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é: Eu já posso ouvir o som da chuva. Eu já posso ouvir o som da chuva. E eu lembro de um congresso que eu participei há muitos anos atrás, que o pastor estava ministrando a palavra. Ele usou uma ilustração para falar que Deus derramaria chuvas de bênção sobre nós. E ele dizia assim: eu já posso ouvir o som da chuva, do que Deus tem preparado para nós, e ela vai vir como uma garoa. E então ele pedia que a gente pegasse os dedos indicadores e batesse assim. Quero que você bata os seus 2 dedinhos assim, isso. E ele dizia: você pode ouvir a garoa, você pode ouvir o som da chuva. Deus vai derramar bênção sobre nós, mas se clamarmos, se buscarmos, Deus vai fazer essa chuva se tornar mais forte. Pega os 2 dedinhos agora. E ele dizia: você pode ouvir o som da chuva, você pode ouvir o que Deus tem preparado para nós, mas se o povo de Deus se levantar e orar e clamar e tiver fé, Deus vai abençoar ainda mais. 3 dedinhos. E essa chuva vai ficar forte, e Deus vai começar a derramar graça, favor, bênção. Mas se nós clamarmos mais e buscarmos mais, 4 dedinhos, você vai poder ouvir o derramar de Deus. E eu creio que enxurradas virão, se o povo de Deus se levantar e clamar. Você pode ouvir a som da chuva, você pode ouvir o que Deus tem preparado. Agora a mão inteira pode dar uma salva de palmas. Deus vai derramar chuvas de bênçãos entre nós. Eu estava preparando a mensagem e lembrando disso, desse congresso.
E o que me chamou a atenção nesse texto foi o que Elias diz no versículo 18. Ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar: eu já posso ouvir o som da chuva. Eu acho interessante porque, lendo a história toda, a Bíblia diz que fazia 3 anos e meio que não chovia. E ele sobe a montanha para orar, e a Bíblia diz que não tinha nenhuma nuvem negra no céu, nada, quando ele começa a orar. Que som era esse que ele estava ouvindo? Eu tenho certeza que esse som não era o som das nuvens se mexendo, ou o som de um trovão, não. Essa era uma declaração de fé. Eu já posso ouvir o som da chuva. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu posso antever o que Deus vai fazer em nosso meio. Ele vai derramar chuva na terra seca. O que Elias estava aqui era declarando pela fé o que os seus ouvidos espirituais já podiam antever, escutar o som da chuva que Deus tinha preparado para derramar sobre a terra seca de Israel. Hoje a minha oração é que os teus ouvidos espirituais sejam abertos, que você possa escutar o que Deus tem preparado, os seus propósitos, e pela fé trazer à existência. E aí a chuva vem quando a gente escuta o som do céu. Hoje você vai escutar o som do céu aqui. Eu gosto muito de uma história na Bíblia, em Marcos 7, quando Jesus cura um homem que tinha a língua presa e era surdo. E a Bíblia diz que Jesus faz um pecado meio nojento, assim, eu achei interessante. Porque ele gospe, né? O cara está com a língua presa, Jesus começa a orar por ele, ele gospe na mão e põe a mão na língua do cara. E depois enfia o dedo no ouvido dele e diz assim: Efatá, que quer dizer, abram-se. E no mesmo instante, a língua daquele cara é solta e o seu ouvido se abre. Hoje Jesus está aqui nesse lugar, e Ele está dizendo: Efatá. E eu creio que os seus ouvidos vão se abrir, e você vai poder escutar o som da chuva que Deus tem preparado para derramar entre nós. Quantos querem pela fé ouvir o som da chuva? Eu já posso ouvir o som da chuva. Deus vai derramar bênçãos em nosso meio. Aleluia! Se prepare, você vai ver. Ontem eu estava na célula, e foi legal que a gente fez uma dinâmica de oração na célula. E muito simples a dinâmica. A gente fizemos um círculo assim, e colocamos uma cadeira no meio. E eu falei um pouco sobre oração, e cada um que tinha o desejo, podia sentar na cadeira vazia, e a gente fazia um cafuné espiritual nas pessoas ali, né? Punha a mão na cabeça, orava, e aí ele abria o coração, falava o que estava sentindo, e foi muito legal. As pessoas sentavam ali, algumas começavam a chorar, falar de coisas profundas, e aí vinha um e orava, e vinha outro e orava. E a última oração, eu lembro que a moça sentou na cadeira e ela só disse assim: eu estou cansada. E o olho encheu de lágrimas. E aí a gente começou a orar. E eu lembro que no meu íntimo aqui, a minha oração era: Deus, faz ela ouvir o som da chuva. O Senhor já preparou as bênçãos. Abre o ouvido. E talvez, querido, você chegou aqui e você está cansado, como o povo devia estar depois de 3 anos e meio de seca. Você olha para o lado, para frente, parece que a esperança e a força já foi embora. Mas hoje, nesse lugar, enquanto clamarmos, Deus vai abrir os teus ouvidos espirituais, e você vai sair daqui dizendo pela fé: eu já posso ouvir o som da chuva. Quantos querem ouvir o som da chuva hoje pela fé? Quantos querem aprender a se mover em fé? Quantos querem de fato entender os propósitos, os planos de Deus, e mesmo quando o cenário não é propício, conseguir sim enxergar as chuvas de bênçãos que Deus vai derramar por uma atitude de fé? Você quer isso? Eu quero. Quantas vezes na minha vida eu estou angustiado, preocupado, e aí quando a gente se volta para a palavra, a Bíblia vai nos ensinar que é possível sim se mover por fé. Eu já ouço o som da chuva. Deus vai abençoar esta igreja, Deus vai abençoar as nossas vidas, Deus vai trazer vitória,
Deus está começando algo aqui, eu já posso ouvir o som da chuva. Hoje eu queria olhar para esse texto e entender algumas lições que vão liberar os nossos ouvidos espirituais, que vão nos permitir ouvir sim e entender o que Deus tem para nós. E a primeira lição que eu encontro nesse texto, que me ensina como antever pela fé o que Deus tem preparado para mim, é quando a Bíblia diz assim, logo no primeiro versículo aqui: mas Elias subiu até o alto do Carmelo. Você quer ouvir o som da chuva? Primeira coisa, sobe a montanha. Sobe a montanha. E eu acho interessante que este homem de Deus, ele vai procurar um lugar onde ele pode ter uma visão privilegiada do que Deus vai fazer. E por isso ele sobe a montanha. E ali ele tem um encontro com o Senhor. E eu creio que muitos de nós não têm podido andar por fé, porque não subimos a montanha, e não procuramos o lugar da comunhão com Deus, e não vamos buscar o lugar onde a visão é privilegiada do que Deus tem preparado e está fazendo por nós. Eu creio que se a gente começa a ler a palavra, você vai compreender o que significa e a necessidade de buscar lugares sagrados. E quando eu falo do sagrado, eu não estou falando de um lugar místico, onde tem uma energia que paira, onde aconteceu um evento histórico da cristandade importante. Não, quando eu falo de lugar sagrado, eu estou falando de um lugar que você separou para se encontrar com Deus. Um lugar que você elegeu e consagrou para ter a sua íntima comunhão com o Senhor. E Ele é sagrado por isso, porque é o teu lugar, é o lugar da visitação, é o lugar onde Deus fala contigo, é o lugar onde a tua visão é ampliada, os teus ouvidos são abertos. Isso é um lugar sagrado. E é interessante que na história dos homens de Deus, na Bíblia, você vai ver que eles procuravam estes lugares. A gente está vendo a história de Elias. Elias gostava de orar nos altos das montanhas. Aqui ele está no alto do Carmelo. Você lê o capítulo seguinte, ele vai para o Monte Horebe orar, num tempo de depressão, de crise da alma. E ali Deus o visita e com o assobio do vento ele é ministrado pelo Senhor. Mais para frente, ele está numa outra montanha ali. E aí o rei manda os seus soldados atrás dele. Deus faz um milagre, ele traz livramento. Era um homem que gostava de subir as montanhas, procurar um lugar de solitude para falar com Deus. Se você olhar para a história de Abraão, Abraão era diferente. Cada cidade que ele chegava, ele construía um altar. Pegava umas pedras, construía aquele lugar, consagrava, e esse era o lugar da visitação. O lugar que era sagrado, porque era o lugar da comunhão com Deus. Você vê Moisés, tinha a tenda do encontro. Fora do arraial, ele construía uma barraca. Mas ali era o lugar que ele falava com o Senhor. E sabe, eu creio que a Bíblia quer nos ensinar algo. Deus hoje está te chamando, olha, eu quero te fazer andar por fé. Eu quero que você ouça o som da chuva, mas procura um lugar, consagra, prepara, separa e torna esse lugar sagrado. Lugar onde você vê, antevê o que Deus tem preparado. Sabe, isso lá em casa, eu aprendi esse negócio com meu pai. Tem um lugar para orar. Ah, mas eu oro em todo tempo. Muita gente que fala assim, é verdade. Você pode orar em qualquer lugar. Mas como é gostoso ter o teu lugarzinho íntimo com o Senhor, que é teu canto de oração. O meu pai tem uma árvore, que a gente brinca que é a árvore dele. É uma árvore lá no Barigui. Não tem nada demais na árvore, tá? Nenhum escrito, nenhuma placa, pastor Pascoal reservado, não. Árvore normal. Mas é o canto que ele elegeu para pegar o carro. Muitas vezes ele põe o carro na frente dessa árvore, e ali ele liga o som, e ele fica ouvindo os louvores, e ele fala com Deus.
E o meu pai tem um hábito engraçado, ele tem uma agendinha de oração. Então ele escreve ali algumas coisas que Deus fala para ele, né? Nessa visão privilegiada, ele sobe a montanha, Deus mostra algumas coisas. E ele escreve. Eu sempre tinha curiosidade de olhar a agenda do meu pai. O que tem escrito lá dentro? E aí um dia ele marcou toca e deixou a agendinha lá num criado mudo. Eu falei, hoje eu vou ver. E aí eu peguei, surrupiei a agenda do meu pai lá e comecei a folhear. E foi tão legal. Ele tinha orações que ele fazia por mim, pela minha mãe, pela minha irmã, pela Sil. E aí era bacana porque Deus falava algumas coisas com ele, e tinham promessas de Deus ali. E eu comecei a ler, eu lembro que eu fiquei emocionado, porque naquele lugar da comunhão, o Senhor estava se revelando ao meu pai de muitas coisas que depois aconteceram na minha vida. Hoje eu tenho o meu canto de oração. Quando eu era adolescente, era a garagem de casa. Eu tinha um buraco lá no meio dos carros, era lindo. Eu lembro que quando eu comecei a orar, não sabia mais pelo que orar, eu orava pelos carros. Quando o carro era mais velho, eu falava, Deus abençoa mais, esse aqui está precisando. Mas era o meu lugar de comunhão com Deus. Hoje não é mais a garagem lá de casa, além de ser gelada, ela tem aquele negócio de luz que fica apagando, você tem que ficar se mexendo, né? Eu fui uma vez lá, aí eu fazia assim e voltava a luz. Eu continuava, eu fazia assim e falava, não, chega, aqui não presta. Hoje é meu escritório. E aí eu de madrugada saio, já combinei com a minha mulher, falou, eu vou dar uma saída de madrugada, mas não fica ciumada que eu vou me encontrar com Jesus. E aí eu vou lá para o escritório. Agora está frio, eu vou com cobertor assim, né? Aí eu fecho a porta, ligo o abajur, sento no chão. E ali é a minha montanha. Ali é o meu lugar sagrado. E todo dia eu tenho um encontro marcado com Jesus ali. E hoje eu tenho meu caderno de oração. Eu coloco a data, o horário que comecei a orar, os versículos da palavra que mexeram na minha vida. Mas eu coloco também as palavras, as promessas do que Deus está falando para mim. Eu estou orando por um monte de situação e às vezes está tudo complicado. E aí Deus abre os meus ouvidos. Eu ouço o som da chuva e eu marco lá. Deus hoje falou comigo que Ele vai agir, que Ele vai fazer. Querido, você quer ouvir o som da chuva? Separa um lugar, consagra um lugar, sobe a montanha. Deus quer te levar para o alto da comunhão com Ele, para mostrar, por uma visão privilegiada, o que Ele tem reservado para você. Quantos querem ouvir o som da chuva? Separa um lugar. Pastor, a minha casa é simples. Querido, não é isso. Você não entendeu. É o teu canto. Pode ser o carro, pode ser o quarto. Jesus fala para fechar a porta do quarto. Separa o teu canto. Segunda lição, o texto continua e a Bíblia diz assim, que ele sobe o alto do Carmelo, e depois a Bíblia diz assim, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. E eu achei interessante que ele sobe para ter um encontro com Deus, mas a maneira como ele se relaciona com o Senhor é uma atitude humilde, de reverência, de respeito. E sabe, Elias era um homem usado por Deus. Tem umas histórias na vida de Elias que Jesus misericórdia. Ele foi alimentado pelos pássaros. Ele foi na casa de uma viúva que não tinha alimento. Todo dia ele orava, a mulher abria e tinha comida dentro da despensa. O filho da mulher morre, ele deita em cima do filho, ora pelo cara e o bicho ressuscita. Jesus amado. Depois você continua lendo a história. Esse texto aqui, ele é uma sequência, quando ele tem um embate com os profetas de Baal. Elias ora e fogo cai do céu. Mas sabe, apesar de tudo isso, ele continuava entrando na presença de Jesus, na presença de Deus, prostrado, com a cabeça entre os joelhos, porque ele sabia que ele não era nada.
E numa atitude de respeito, reverência, mas de humildade, ele estava ali prostrado, dizendo: Senhor, manda chuva, manda chuva. E como aquele homem estava prostrado, seu coração não era orgulhoso, Deus podia liberar a bênção de novo, porque ele não ia se envaidecer. A sua postura era de um quebrantado. Sabe, queridos, você quer ouvir o som da chuva? Se dobra na presença do Pai, se esvazia, se quebranta. Tem tanta gente que não pode experimentar do poder de Deus porque o coração está duro, orgulhoso, cheio de reticências. Para de achar que isso é alguma coisa. A Bíblia fala que a oração do mestre da lei ele não pôde ouvir, mas do publicano que estava quebrado na presença dele, ele ouviu. E tem muito crente velho que não anda mais por fé, porque perdeu a simplicidade daquele que recebeu Jesus e está na nova vida, e é despojado, e fala, e se arrepende. Para de ser besta, cara. Você tinha mais da presença e da graça de Deus quando você estava começando. Por que você está ficando assim agora? Elias era capaz de ver fogo caindo do céu, gente ressuscitar, mas o coração continuava humilde na presença do Pai. Eu quero ouvir o som da chuva, mas se for para achar que é alguma coisa, Deus, para aí, interrompe. Deus vai derramar chuva nesse lugar, sabe por quê? Deus está levantando jovens aqui despojados, humildes, entregues. Eu nunca vou esquecer, alguns anos atrás eu dirigi aqui o almoço evangelístico, que acontecia toda quarta-feira na igreja. E era engraçado esse almoço, o pessoal vinha do trabalho e sempre tinha um testemunho, a gente chamava alguém para contar da sua experiência de fé. Só que era difícil, porque as pessoas vinham almoçar e não eram da igreja, grande parte delas, elas ficavam batendo papo. E aí era aquele barulho de talher, gente conversando, e o cara tentando falar lá. E toda semana eu falava: ixi, como vai ser hoje? Eu nunca vou me esquecer de uma missionária que chegou, uma mulher de Deus. Na hora que ela foi dar a palavra, ela, antes de dar a palavra, se ajoelhou para orar. E numa simplicidade, ela orou de um jeito que eu lembro, eu fiquei com o coração constrangido. Parece que a presença de Deus veio ali. Gente, você não ouvia nada, nenhum talher. Às vezes um assim, só, sabe? Mas não tinha conversa. Todo mundo querendo ouvir o que aquela mulher, um espírito humilde, tinha para dizer. E Deus nos visitou naquele almoço. Sabe, às vezes a gente perde a dimensão da presença de quem nós estamos entrando. Quantas vezes a Bíblia fala: tira as sandálias dos pés, porque você está entrando em terra santa, em lugar santo. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Nós perdemos a dimensão. Quando você entra na presença de Deus, eu não estou falando de uma liturgia, eu estou falando de uma reverência, de um respeito, que é uma atitude de alguém que entende quem é e quem Deus é. E por isso eu me lanço, eu me quebranto, eu ponho a cabeça no joelho, porque eu preciso da graça de Deus. Você quer ouvir o som do céu? Se esvazia, se dobra, se quebranta. Terceira lição, o texto continua. E aí ele vai dizer assim: vá, está dizendo para o servo dele, e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Você quer ouvir o som da chuva? Insista em oração. Insista. Eu acho interessante essa história, porque ele está lá quebrantado, orando. Aí ele chama o servo: vai lá ver se tem algum sinal do céu, já caiu alguma garoa, alguma coisa. Aí o servo sai, olha para o céu, azulzinho, não tem nada. Aí volta: Elias,
acho que não deu certo. Ele nem dá bola para o servo, continua orando. Passa mais um tempo, ele, rapaz, vai lá de novo, dá uma olhada. Aí o cara vai, olha, Elias, nada. E aí ele faz a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Quando chegou na sexta, acho que o servo já estava, poxa, esse cara não desiste. Mas aí eu disse que na sétima, ele viu um sinalzinho assim. E ele volta para contar. E sabe o que isso me ensina? Você quer ouvir o som da chuva, você quer andar por fé, você quer entender o que Deus tem preparado para a sua vida, para o nosso ministério, para a nossa igreja, para a tua família, meu irmão, insiste, persevera. Tem muita gente aqui que fala para mim, eu não entendo, Deus não fala comigo. Quem já ouviu gente falando assim? Eu escuto o povo falando na igreja, Deus fala, Deus não fala comigo. Eu devo ter alguma urucubaca, algum negócio. Aí fala, pastor, faz uma oração de libertação para ver se eu entendo as coisas de Deus. Querido, a questão não é essa. A questão é que, por vezes, a gente tem que insistir. E tem muita gente aqui que não escuta a voz de Deus porque não tem vida de oração. Você ora na hora do almoço. Senhor, obrigado pela refeição, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Aí antes de dormir, para desencargo de consciência, aí você dá aquela oradinha também, Senhor, obrigado pelo dia e tal, não sei o quê. E é engraçado, a galera já ora. Você trabalhou, acordou cedo, trabalhou o dia inteiro, foi para a faculdade. Aí você ora debaixo da coberta, assim, né? Nesse frio. Você nunca lembra nem como terminou a conversa. E aí, essa é a nossa vida de oração. Aí você quer que Deus fale contigo. Não vai entender nada, meu irmão. Sabe por quê? A gente tem que ter um compromisso diário com o Senhor. E insistir para que Deus traga a revelação. Olha, homens de Deus como Daniel, eu acho interessante. Em determinado momento, Daniel queria que Deus lhe mostrasse algo. E a Bíblia diz que ele ora durante 21 dias e jejua, pedindo a revelação de Deus. E essa revelação não vem e demora. E aí, em determinado momento, Deus, depois dele insistir, vem um anjo do Senhor e falou, olha, estava acontecendo uma batalha espiritual. Eu queria trazer, mas você insistiu em oração, e agora eu estou aqui com o recado de Deus para você. Querido, tem que insistir. Eu gosto de Jacó. Às vezes a gente tem que entrar e falar, Senhor, eu não saio da tua presença aqui, se o Senhor não me revelar. Veio o anjo, ele agarrou no pé do anjo e falou, não vai embora. Eu quero que o Senhor se revele. Queridos, quantos aqui não têm uma vida de oração? Não separam um lugar, nem tempo, para ouvir Deus falar. E aí estão chutando as coisas na vida, porque não tem essa intimidade com o Senhor. Você quer ouvir o som do céu? Você quer saber o que Deus tem preparado? Você quer andar por fé, ver os milagres de Deus? Cara, começa a orar, começa a insistir, começa a separar tempo e levar isso a sério, e as coisas de Deus vão começar a acontecer na tua vida. Insiste. Elias fez assim, homens de Deus fazem assim. Eu quero te desafiar hoje a sair desse lugar e tomar uma atitude prática. Quantos aqui tem um caderno de oração? Levantem as mãos. Olha, vários. Quantos não tem? Levante as mãos. Isso. Você vai comprar um caderno de oração. Mas pastor, como é que é um caderno de oração? Ele tem que ser bonito, arrumado? Não. Pode ser um caderno lá, simples, você compra no mercado, qualquer mercado, tá? Aí como é que ele vira caderno de oração? Você põe ele em cima da mesa e ora, Deus, eu consagro ao Senhor. Pronto, virou caderno de oração, tá? Só não pode ter gravura feia, essas coisas assim, meu irmão, tá? Pega lá o caderno, consagra. E aí, meu irmão, faz um compromisso hoje com Jesus. A partir de hoje, eu vou ter uma vida de oração. Eu vou insistir na presença do Senhor. Eu quero ouvir o som do céu, entender, eu quero. E aí, mas pastor, o que eu faço nesse caderno? É simples, coloca a data.
o horário que você começou a orar, o horário que você saiu da presença de Deus, e um resumo, não precisa escrever todas as orações, do que você teve, do tempo que você teve com Deus ali. Por que coloca a data? Para você ver se você está sendo falho no teu compromisso com Deus. Eu gostei do pessoal lá de Belo Horizonte, pastor de jovens lá, todos os jovens fazem isso, e no grupo de células deles, eles levam um caderninho, e tem um momento onde eles abrem o caderno e prestam contas, uns para os outros, se eles estão orando ou não. E ele falou: Michel, isso fez uma diferença lá na igreja. Queridos, eu creio que Deus vai derramar um avivamento no nosso meio, que pessoas serão curadas aqui, que vai acontecer um movimento nas faculdades, um despertamento missionário no nosso meio, você vai ter experiências do poder de Deus, mas eu creio que isso só vai acontecer quando uma multidão aqui começar a dobrar os joelhos e insistir na presença do Senhor em oração. Sabe por quê, querido? Quem faz chover é Deus. O rei podia montar estratégia, fazer o que for para tentar diminuir o problema, mas se Deus falasse assim: eu abro os céus, no mesmo instante acabava tudo. Eu creio que a gente pode ter estratégia, a gente pode ter plano, a gente pode ter muita coisa, mas se Deus não liberar favor, quantos querem aqui ter uma vida de oração e ouvir o som da chuva do que Deus tem preparado para nós? Levantem as mãos, fique com a mão levantada aí. Senhor, é tão simples o que eu estou falando hoje aqui, mas eu tenho certeza que se os meus irmãos colocarem isso em prática, a vida deles vai mudar. Eu quero pedir, Pai, com sinceridade no meu coração, ajuda, incomoda, desperta teu povo, para que eles tenham vida de oração, Deus, para que eles busquem a tua face, e que a gente possa conversar daqui a um tempo, e daqui a uns anos, e eles olharem nos caderninhos lá de 2016, e lembrar do que Deus começou a fazer na vida deles, das respostas, da palavra, da visitação, porque eles tinham tempo na tua presença. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. Olha para o irmão que está ao teu lado: ô seu pecador safado, compra o caderno essa semana, começa a orar, rapaz. Crente que não ora é crente meia boca, tá bom? Quem quer deixar de ser crente meia boca aqui, aleluia. Crente inteiro, por completo. Depois, a gente está insistindo ali em oração. Aí quando a gente está insistindo em oração, Deus manda sinais. E a Bíblia diz assim: na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Você quer andar por fé? Creia nos sinais. Ele não chegou dizendo: olha, eu senti uma gota aqui, vai chover. Olha a garoa, tá incomodando. Ele falou: eu vi uma nuvenzinha, um pontinho preto lá longe. Elias falou: ô glória, vai vir uma chuva pesada. Gente que anda por fé não precisa de muito não, uma nuvenzinha. Você quer andar por fé? Creia nos sinais. Sabe, quando a gente está numa vida de oração e buscando a Deus, Deus deixa alguns sinais, que são como essa nuvenzinha que a Bíblia fala, para mostrar para a gente o que Ele vai fazer. E sabe, esses sinais nos fortificam, nos animam. Eu gosto da história de Moisés, quando ele está na batalha contra os amalequitas, e ele sobe a montanha, e ele diz assim: o bordão de Deus vai estar na minha mão. E aí o povo, eu quando li esse texto, falei: mas por que Moisés fez questão de falar que o bordão ia estar na mão dele? Era só um pedaço de pau. Josué vai para a batalha, mas o bordão de Deus vai estar na minha mão. Tá, e daí? Era uma varinha mágica, ele ia falar assim: pim, ganhamos. Não, por quê? Aquele era um sinal. Eles podiam olhar para aquele bordão e lembrar quando ele enfrentou o faraó, jogou no chão, virou serpente.
Depois ele pegou pela cauda, virou bordão de novo. Vocês podiam lembrar quando ele tocou no Nilo e virou sangue. Quando ele estendeu o bordão sobre o mar e o mar se abriu. Ele estava falando: vamos para a batalha, vamos pelejar. Mas o bordão de Deus estará na minha mão. Deus está falando para nós: vamos para a batalha. Vamos, não tenham medo. Eu já mandei a nuvem. Olha para a nuvem. A minha chuva de bênção vai chegar. Agora vai, em nome de Jesus, caminha. E querido, como é gostoso a gente viver nessa dinâmica de fé. Essa semana, teve um dia que eu estava orando e bateu um desânimo, uma canseira, uma situação lá que eu tinha que resolver na minha vida. E eu, puxa Deus. E aí como é gostoso as coisas do Espírito. Eu falei assim, acho que isso aqui não tem jeito. Aí naquele dia seguinte, primeiro eu recebo um recadinho da Cat, que aqui é a nossa líder de a líder de intercessão, e ela mandando um texto. Falou: pastor, eu estava lendo esse livro aqui, e esse texto, senti que tinha que mandar para você. Aí era falando sobre oração, que Deus vai fortalecer, é bem o que eu precisava. Mas mesmo assim eu estava meio resistente, sabe? Falei, sei. Daqui a pouco chegou outra mensagem. Falei, oh meu Deus. Aí a Eudinha mandou para mim: pastor, eu estava lendo um texto aqui na Bíblia, e Deus mandou mandar isso aqui para você. Você está cansado, Deus vai te fortalecer. E assim, ministrando, eu falei, puxa. Aí eu que estava desanimado, olhei para a nuvenzinha e falei, Deus vai fazer sim, em nome de Jesus. E ao longo da minha vida cristã, quantas nuvens Deus colocou. Eu lembro do primeiro sinal que eu pedi, que foi no chuveiro. Eu estava ali desesperado, triste, fui para o chuveiro chorar, e falei, Deus, o Senhor me ama, me dá um sinal. Saio do banheiro e recebo a ligação do Júlio, que está aqui, meu amigo. Cara, não sei se você vai acreditar, Deus mandou ligar para você e dizer que Ele te ama. Eu falei, ô louco, meu, esse negócio funciona. E aí assim foi. Quando eu fui entrar no seminário, Deus deu outro sinal. Quando eu larguei a minha empresa, Deus deu outro sinal. Quando foi para vir aqui para a igreja trabalhar, eu falei, puxa, mas trabalhar com o meu pai, já falam que eu sou filho do pastor, aguentei isso a vida inteira, agora eu vou ser pastor com ele. Eu falei, está lá só porque é filho do pastor. Aí eu pedi um sinal para Deus. Eu queria que pregasse, acontecesse algumas coisas que eu falei. E aí quando eu fui pregar, aconteceu exatamente o que eu tinha pedido para Deus. E sabe quando parece aquela nuvenzinha, Deus falando, vai filho, eu já mandei a nuvem, confia, ouve o som. E aí começamos um trabalho com os adolescentes ali pequenininhos, Deus abençoou. Olha essa galera toda que está aqui. Eu nunca vou esquecer, né, como Deus faz as coisas. Quando a gente veio para cá, saiu do ginásio, tive uns 500, 600 jovens lá. Aí quando eu vim para cá, eu lembro que a gente veio, eu e o Plínio, contar as cadeiras, né, Plínio? A gente vinha, contava. Aí só nessa parte aqui, debaixo da galeria, tem 1.250, 1.300 lugares quase. Eu falei, meu Deus, no total aqui tem 4.091 lugares, isso aí vai ficar meia dúzia de gato pingado disperso. Aí resolvemos fazer, não, vamos pôr uns biombos ali atrás, ó. Olha que falta de fé, né, esse povo. A gente faz uns negócios com adesivado, bonito, tal, põe ali, daí a galera fica aqui para frente. Aí eu fui comprar o biombo. O cara foi vender acrílico para mim na loja lá, fui lá, eu e o Tiaguinho, fazer orçamento, um negócio caro, né, para fechar tudo aqui, era caro. Aí quando eu estou lá, o vendedor fala para mim, pastor, não vou vender para você. Eu, como assim? Eu quero comprar, não vou vender. Pastor, você tem que ter fé, pastor. Pastor, vamos fazer o seguinte. Aí ele começou a contar um monte de história para a gente, né? Contava história e tal, de milagre, Deus, como ele se converteu e não sei o quê. E ele tinha me dado uma amostrinha do material que a gente usava para fazer os biomas. Ele falou, faz o seguinte, pastor, leva esse material para casa e ora lá. Se Deus falar para o senhor que é para comprar, eu vendo. Mas eu acho que o pastor precisa ter mais fé. Aí eu peguei a amostra, entrei no carro, eu olhei para o Tiago e falei, Tiago, acho que Deus está querendo falar com a gente, irmão. E eu lembro, daí eu fui com a minha amostra, eu orei. E sabe, eu falei, Deus, me perdão, obrigado. O senhor está mandando o vendedor falar para mim que não precisa disso.
E hoje está lá no meu escritório em casa. Se você for lá, eu estou com a amostra, é um quadradinho, e a data quando a gente mudou para cá. Está lá na minha prateleira, para eu sempre lembrar que foi Deus que mandou a gente vir para cá, e que o vendedor era a nuvenzinha de que esse lugar em breve vai estar cheio em nome de Jesus. No primeiro culto tinha 1.500 pessoas, não ia caber já, e Deus tem feito crescer a frequência a cada dia, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Ele às vezes abre os nossos ouvidos para ouvir o som da chuva, e aí o sinal vem de tudo que é jeito. É o vendedor, é o amigo que liga, é aquele recadinho que chega. Meu irmão, Deus está falando contigo. Deus já está falando. Tem coisas que você está aí dizendo que Deus não falou e não respondeu, mas porque você não está olhando e crendo nos sinais que Ele já mandou. Olha para a nuvem, olha para a nuvem. Deus já deu o recado. Ele está dizendo: filho, se levanta e anda por fé. Ouve o som da chuva, Deus vai derramar bênçãos na sua vida, creia em nome de Jesus. Eu quero andar por fé, eu quero andar por fé. E sabe, eu acho bonito quando termina, vou terminar que eu falo demais. Ele diz assim: então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Eu acho tremendo, porque ele vê o sinal, e aí ele vai procurar o rei e fala assim: rei, se prepara, fica pronto, que vai vir um toró. E é engraçado, porque nessa região em Israel, quando vem as chuvas fortes, elas descem pelas montanhas. Tem até um texto na Bíblia, né? Restaura, Senhor, a minha sorte como as torrentes do Negueb, né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa região é muito interessante, é um deserto, mas quando vem o tempo de chuva, fica tudo alagado, não dá para passar, não dá para cruzar. E ele está dizendo assim: rei, prepara os cavalos, prepara o carro e vai para casa, porque se demorar, a chuva vai vir e você não vai conseguir voltar. E aí quando ele traz o recado, o rei prepara os carros, ele desce, a Bíblia diz que o Espírito Santo toma Elias, e ele sai correndo do lado dos cavalos. Eu não sei que unção é essa, do Usain Bolt, eu acho, né? Deus deu unção do Usain Bolt, o bicho correu mais que os cavalos, chegou lá antes, e ainda corria com aquela, diz que é com uma capa e um cinto. Jesus amado, que cena, tem umas cenas na Bíblia que é legal de se imaginar, né? Elias correndo, deixa para lá. Mas ele foi falar com o rei: prepara. Ah, esqueci de falar da cesta, depois eu falo. Mas olha aqui, vou falar já. As dispensas estavam vazias da igreja. A tia Marta me mandou uma mensagem essa semana, falou: filho, pede lá ajuda, porque não tem mais nada, tem um monte de gente vindo pedir, a gente não tem nada para dar. Aí sabe o que aconteceu? No grupo de oração que a gente tem aqui, todo dia, da galera que vem orar aqui de noite, um jovem recebeu uma mensagem, e ele ficou indignado, precisa fazer alguma coisa e tal. Eu sei que um mover começou na igreja. Essas cestas estão aqui são só de 2 células, é isso? Que levantaram essas cestas que estão aqui. Mas eu recebi uma mensagem hoje da tia Marta. Sabe quantos quilos de alimentos foram levantados essa semana? 1.400 mais ou menos quilos de alimento essa semana. E ela mandou a foto para mim assim, ó, a despensa cheia. A gente ora, vê os sinais, se prepara e Deus enche as dispensas. Essa é a dinâmica do reino. E sabe, eu creio que Deus tem coisas tremendas para fazer no nosso meio, mas a gente tem que antever pela fé, ouvir o som da chuva e se preparar. Senão a bênção vai passar e a gente não vai poder experimentar dela. Por isso ele falou: vai, volta para casa. Senão ia ficar lá no meio da chuva. Eu gosto de um texto quando Eliseu é chamado pelo rei de Israel e de Judá,
Eles estão numa batalha, e ele fica lá, e eles pedem ajuda, a palavra do Senhor, do que eles deviam fazer. E é interessante que eles tinham preparado toda a estratégia de guerra, tinham feito uma colisão, estava tudo no esquema, tudo pronto para eles guerrearem, mas aí falta água. Os soldados não podiam tomar água, e aí o que adianta? Como é que você vai para a guerra com o soldado desfalecendo? Aí eles perguntam a Eliseu, o que a gente faz? Eliseu manda chamar o arpista lá, o tangedor, começa a buscar Deus. Eu achei interessante isso também, tem umas coisas na Bíblia. Aí ele começa a orar, e Deus fala para ele: mande o rei cavar cisternas. Aí no meio da seca do deserto, os caras cavando cisterna. Se preparem que Deus vai fazer brotar água. E aquele povo está cavando, fico imaginando os soldados, quem que foi o doido que mandou a gente vir aqui cavar? Mas no dia seguinte, as águas começaram a fluir, e os soldados beberam da água e venceram a batalha, porque eles se prepararam, anteviram o que Deus ia fazer. Eu creio que existem milagres que Deus quer realizar aqui no nosso meio. Quero falar com sinceridade no meu coração, eu creio que nós estamos perto de uma grande colheita. Uma grande colheita. Mas se a gente não pegar pá agora e cavar cisternas, a gente vai perder a bênção de Deus. Eu lembro uma época que eu estava orando aqui pelo ministério, eu falei: Deus, manda jovens, manda uma galera, tal. Aí Deus falou para mim: não vou mandar ninguém. Como é que você vai cuidar desse povo? O que adianta mandar gente? Aí eu comecei a orar diferente: Deus, me dá uma equipe. E aí era uma doideira, porque imagine, Igreja Batista, nossa igreja é uma igreja centenária. Ministério colegiado, queridos, não é uma coisa tão antiga, é algo recente. Para a igreja tem um ministério colegiado, agora tem um colegiado para o ministério de jovens. Doideira. Mas eu lembro que eu ia nas salinhas de madeira, pouca fé. Eu falava: aqui vai ser a sala do irmão que vai cuidar do louvor, aqui vai ser o que vai cuidar do projeto nas escolas, aqui vai ser isso. Eu antevia pela fé. Aí eu lembro, não tinha dinheiro. Primeiro missionário. Eu falei: eu quero ter uma equipe, Deus. Aí um dia eu encontrei um doido, era o Israel. Continua doido, né? A gente começou o trabalho nas escolas, eu precisava de um cara que dirigisse o ônibus e que dançasse break. Bem alternativo assim, né? O currículo que eu precisava. É por isso que veio Israel, né, gente? Aí eu lembro de um pastor que falou: eu conheço um cara, dança break, não sei o quê, missionário da Jocum. Aí o primeiro dia que eu saí com o Israel, pus ele no carro, a gente foi conversar assim, revoltado com a igreja. Eu falei: meu Deus, Senhor. Aí foi orado, falou: é esse cara aí. Eu falei: Jesus. Aí eu falei: vou fazer um teste. Coitado, tinha que dirigir um ligeirinho, meu irmão, não era fácil. Aí dançou lá, a pesada parou. Eu falei: esse cara aí é bom, velho. A galera ouvia e tal. Eu falei: tá, agora eu preciso levantar o salário. Como é que você levanta o salário de um pastor, de um ministro, com um grande adolescente que não tem dinheiro para nada? Aí eu chamei os conselheiros e falei: vamos levantar uma oferta para esse primeiro pastor, porque eu quero ter uma equipe, porque esse ministério vai crescer. E aí a gente conseguiu levantar R$500 por mês. Falei: que vergonha, eu vou falar pro cara, ele já era casado. Falei: cara, eu quero que você trabalhe comigo, mas tem uma coisa, eu só tenho R$500 por mês. Aí o Israel começou a chorar. Eu estava orando, eu ganhava, ele falou o valor, e eu comecei a dar esse valor a mais, R$50, porque eu queria que Deus me mostrasse, me sustentasse. Isso é a resposta de Deus. E foi o meu primeiro missionário. E depois veio o segundo, que lutava judô lá para pagar as contas dele. E hoje eu não sei, a gente deve ter uma equipe com 10 pessoas, sei lá. E Deus mandou a primeira leva de crescimento. A gente fez a primeira colheita. Podia contar a história de cada um aqui, mas não vai dar tempo.
Mas agora a gente vai participar da segunda. Eu preciso de líderes de células. E o que Deus colocou no meu coração é muito claro. Se a gente levantar os líderes, Deus vai mandar a colheita. Mas Ele não vai mandar se não tiver gente para pastorear o povo. E tem muita gente aqui que é velho de igreja, que eu estou pedindo, por favor, me ajuda. Me ajuda. Tem gente indo para o inferno. E Deus já falou. Eu estou ouvindo o som da chuva. Eu quero que você escute comigo. Deus vai mandar. Cadê o povo dele? Se levantem. Se levantem. Vamos cuidar de gente. Porque se a gente cuidar, discipular, não vai caber nesse lugar. Escrevam o que eu estou dizendo. Não vai caber nesse lugar. A gente vai ter culto que vai fazer fila lá fora, meu irmão. A gente vai ver gente sendo curada, liberta, transformada. Agora, se o povo de Deus ficar aí sentado, reclamando da vida, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Hoje eu queria te convidar a ouvir o som da chuva junto comigo, a antever o que Deus vai fazer no nosso meio, os milagres, a andar por fé, a experimentar o sobrenatural de Deus, a ter experiências de oração, a ter a sua vida transformada. Querido, quando você começa a orar, eu lembro esses dias eu saí de casa, eu fui comprar costela para levar para casa para minha mulher. Eu estava indo comprar costela, quando eu desci do carro, eu sentia uma alegria. Eu falei, Deus, mas por que essa alegria? Não era por causa da costela, pode ter certeza. Mas era uma paz, era uma coisa boa de Deus. Por quê? Algo que eu estava negligenciando, eu pus em ordem a minha vida de oração. Eu quero que você ponha a sua vida de oração em ordem, se levante, porque capacitação Deus vai dar e a gente vai cuidar de gente. Daqui 1 ano vai ter 1000 células nessa igreja, em nome de Jesus. E uma vai ser tua, você vai liderar. E meu irmão, eu não estou aqui para ganhar gente sozinha. O campo missionário que Deus colocou na nossa mão é esse aqui. Você mora em Curitiba, esse é o teu campo missionário. Quando eu te mandar para outro lugar, lá vai ser, mas hoje é aqui. Então, meu irmão, não adianta falar de coisa, é aqui, mano. É agora, esse é o tempo. Vamos ver as coisas que Deus tem hoje. Eu quero te convidar em nome de Jesus a ter uma experiência de fé nesse lugar. Seus ouvidos vão ser tocados. Jesus está dizendo, Efatá, abram-se, e Ele vai se fazer ouvir. Você vai ouvir o som da chuva. Deus vai abrir os céus. Pessoas vão se converter, gente vai ser batizada. Seu amigo, seu irmão, seu parente, o seu querido. Eu vou viver esse movimento de Deus. As lideranças na cidade estão se unindo, queridos, pastores jovens, para orar por avivamento. Nós vamos começar a programar cultos. Combinamos essa semana. Vai ser o último esse ano aqui, semana de avivamento, na igreja. O próximo já vai ser um ginásio fora. Eu creio, em alguns anos a gente vai estar nos estádios, lotados, no movimento de oração. Porque a gente deu as mãos e disse, vamos fazer algo. E sabe qual foi o tema da reunião dos pastores jovens? Não era qual a estratégia que você está usando na tua igreja, que você fala, não. Como é que está a tua vida de oração devocional? Foi um quebrantamento. Porque aí um falava assim, eu não oro, cara. Aí a gente orava pelo irmão e foi uma choradeira. E todo mundo saiu dali e falou, vamos orar, vamos buscar. Algo de Deus vai acontecer. Eu já posso ouvir o som da chuva. Eu já posso ouvir. Quanto tempo você ora pelo teu irmão, pelo teu pai, pela tua mãe? Hoje eu quero que você anteveja pela fé. Deus vai derramar bênçãos sem medidas, aleluia, eu creio. Você está cansado, desanimado, está na tua faculdade tentando fazer sozinho. Vai chegar uma tropa aí que Deus vai levantar em nome de Jesus. Vai haver salvação, vai haver libertação. Eu já posso ouvir o som da chuva. Eu queria que em nome de Jesus você ouvisse. Vamos trazer a realidade, o céu para a terra, a chuva de Deus. Deus já tem programado. Fé é assim, irmão. Deus já existe no mundo espiritual. A gente só traz a existência. Quantos querem trazer a existência comigo? Junto comigo pelo poder da oração, pela fé. Quantos querem ouvir o som da chuva? Fiquem de pé nos seus lugares. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se Deus falou contigo hoje, se apresenta e diga, eu quero. Eu quero. Aleluia. 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 Quero que você
Saia do teu lugar, nós vamos fazer aqui um tempo de oração, vamos orar uns pelos outros. Venha para cá, pede licença e vem. Pastor, mas vai vir todo mundo? Pode vir, meu irmão, você vai orar pelo teu irmão, a gente vai se quebrantar na presença do Pai. Se quiser se ajoelhar aqui, chorar na presença de Deus, fazer compromisso. Isso aqui é um culto onde a gente pode se entregar na presença do Pai. Deus está aqui. Fala para Deus: eis-me aqui, me dá fé, Pai. Irmão, parei de ficar reclamando de tanta coisa, olhando para o teu umbigo, e levanta e diz: eu quero ver a obra do Senhor acontecendo, eu quero ouvir o som da chuva, eu quero ouvir o som da chuva. Sobe a montanha em nome de Jesus, sobre a montanha hoje neste lugar. Ele vai te deixar ver, antever o que Ele vai fazer. Sobre a montanha, eu quero ouvir o som da chuva. Eu quero ouvir o som da chuva, Pai. Eu quero ouvir. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, visita o teu povo agora. Aqueles que não creem, não conseguem ver, confiar, eu quero pedir agora, em nome de Jesus, Efatá, abre os ouvidos do teu povo, abre os olhos espirituais, para que eles antevejam as pessoas sendo curadas, seus familiares entregues, experiências do poder de Deus, derramado, Senhor, as vigílias de oração, os encontros de jovens, a unidade na cidade. Oh Pai, visita o teu povo agora. Eu quero ver, Pai. Eu quero ver, Pai. Eu quero ouvir o som da chuva. Aonde você está agora, comece a clamar: Deus, me ajuda, me dá fé, Pai. Oh Pai, me ajuda. Eu quero me dispor, eu quero ver, eu quero viver os seus propósitos, eu quero trazer a terra, eu quero ver as chuvas de bênçãos. Eu quero me comprometer em oração. Comece a fazer compromisso, tome uma decisão hoje aqui, de ter tempos na presença do Senhor todos os dias. Alguns vão consagrar agora o horário de almoço para o Senhor, outros vão consagrar o intervalo na faculdade, outros vão consagrar na madrugada para Deus, outros vão acordar mais cedo. Faça seu compromisso agora de oração com o Pai. Faça seu compromisso. Existem pessoas que Deus está levantando aqui. Você quer se dispor, você quer ser um líder de célula, você quer dar fruto, você quer cuidar de gente. Fale para Deus agora: Senhor, eu quero, me ajuda. Eu estou disponível, eu quero participar, eu quero ver, Pai. Existe gente cansada aqui, sobrecarregada, situações pesadas acontecendo na vida. Está difícil caminhar, meu irmão. Ouça o som da chuva, os céus estão se movimentando. Deus vai derramar chuvas de bênção sobre este lugar. Pai querido, eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, abre os céus deste lugar. Abre os céus deste lugar. Visita o teu povo, Pai. Derrama a tua graça. Se revela mais uma vez, Pai. Assim como Elias, quando ninguém estava vendo nada, ouvindo nada, ele pôde ouvir o som da chuva. Eu quero pedir, levanta meninos e meninas aqui visionários, pais de família visionários, homens que enxergam além, enxergam pela fé, enxergam seus propósitos. Mas nos ajuda a preparar as cisternas para que o Senhor derrame chuva. Queremos estar prontos para o que o Senhor tem para nós. Faz assim, Pai. Traz fé ao teu povo, traz fé ao teu povo, traz fé ao teu povo, Pai. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez agora. Você vai fazer uma roda aí com o irmão que está perto de você, 4, 5, vamos fazer uma roda. Pode fazer, irmão, se não sabe o nome, vem cá, a gente vai orar junto agora. Pode fazer uma rodinha de 4 ou 5. Vocês vão orar. Alguém da roda vai orar. Você que sentir no teu coração aí: pastor, você ora do teu jeito, fala do teu jeito. Você vai abrir a tua boca
E você vai pedir: Deus, põe um fogo no coração dos meus irmãos, chama acesa, paixão por Deus, pelas coisas de Deus, que eles enxerguem além dos seus problemas, além das suas crises, que eles enxerguem além. Põe sonhos no coração, visita. Abre a tua boca agora e começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia, Deus. Este é o Eu quero ouvir o sinal som da que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus. Faz chover, faz chover.
faz chover. Queremos, Pai, avivamento, Deus. Queremos favor de Deus. Desperta teu povo, traz fé agora. Visita, Pai, e faz chover. Faz chover. Vem, Senhor. Abre as comportas dos céus E faz chover. Faz chover. Aleluia. abre as comportas dos céus, faz chover, faz chover, Abra as comportas. dos céus, Amém. faz chover. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós queremos mais de Ti, Pai. Eu sei que está tarde, mas eu quero clamar aqui e dizer que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo aqui. E depois nós vamos orar e encerrar esse culto. Depois dessa canção que diz que Ele é bem-vindo, mas você vai sair daqui na força do Espírito, enxergando com os olhos da fé, ouvindo o som da chuva, mas com um compromisso firmado, de que você vai orar, de que você vai buscar, de que você vai se comprometer. E por isso essa música fala disso. O Espírito Santo de Deus vai vir, Ele vai nos capacitar, eu creio. Amém? Quantos creem nisso? Pega suas mãos para o céu assim, e comece a dizer: Pai, me enche da Tua presença. Me enche da Tua presença, Pai. Me enche, Pai, da Tua presença. Não há nada melhor A que se compara esperança viva, a presença. Invoque a presença do Senhor. Fala: Deus, eu preciso de Ti. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Aleluia. Declare: Santo Espírito. Ei. Santo Espírito, És bem-vindo aqui. Vem. Aleluia. vai encher este lugar. Enche este lugar. Desejo no meu coração
todos por tua glória, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és bem-vindo. Te bendizemos, te adoramos. Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus.